Esse início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem que aprender a valorizar-se, porque a qualificação vem assim. Tem algumas empresas que fica bem claro assim, a pessoa tem vontade de pegar um cargo superior, ele é avaliado por aqueles colegas. Alguns recebem a avaliação correta do merecimento. A pessoa tem a possibilidade de pleitear aquele cargo, porque primeiro foi avaliado pelos colegas. Então nós temos que nos esforçarmos. A elevação está relacionada à dedicação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pentecostes. É muito importante assim cada espírito humano ir confirmando assim que as realizações do Criador não estão de acordo com a vontade dos seres humanos. Os seres humanos é que tem que enquadrar-se nas decisões, nas realizações. Isso fica bem fácil assim no cumprimento das leis. As leis já são instituídas muito antes do ser humano. Existe a norma. O tempo da colheita está relacionado com o tempo do plantio. O tempo do sucesso de cada espírito humano está relacionado ao tempo da dedicação dele. Cada espírito humano tem que lembrar assim que Pentecoste é uma realização que acontece anualmente no dia da pomba sagrada. E o Criador possibilita assim esse hálito, vivificando a criação. Os espíritos humanos fazem parte da criação. E é bem importante assim que através do descuido o espírito humano foi deixando passar. Nós temos que lembrarmos assim que alguns quadros que existem com os discípulos de Jesus, alguns pintores tiveram a sensibilidade e tiveram os seus olhos espirituais abertos e puderam ver a chama em cima da cabeça deles. Então a chama quer dizer assim a vida fluindo para dentro deles e nós sabemos assim através dos estudos que eles tiveram a transformação. Esse ato, ele continua repetindo anualmente no dia da pomba sagrada. E o espírito humano sabe assim que, primeiro, os discípulos recebem esta força. Inconscientemente, no começo, eles continuam distribuindo esta força, depois passam a ter a capacidade de distribuí-la conscientemente. E os espíritos humanos comuns vão recebendo desta força. Nós sabemos assim que uma preparação pode gastar vidas preparando. E nós sabemos assim que através da nossa boa vontade nós podemos ir tendo a capacidade de nos prepararmos para nós nos qualificarmos para a vida. E só tem importância quando a pessoa compreende a vida interna e que ela passa a receber das irradiações do Pentecostes. Anualmente, essa força que o Criador distribui para a criação, ela continua sendo distribuída e o espírito humano tem a possibilidade de receber e de utilizar desta força o ano todo. Há alguns casos assim, a pessoa fala assim que foi muito beneficiada, situações, o jeito que foram resolvidos, quer dizer que atuou na vida daquela pessoa uma força especial, para que ela tivesse esta condição. E nós sabemos assim que essa força atua todo instante na vida da pessoa, se a pessoa se encontra com esta capacidade interna de possibilitar essa força atuar nele. Então não é uma coisa assim de imaginação, é uma coisa física, que é aquela condição da pessoa ir desenvolvendo um jeito dela de ter de volta a consideração no ambiente de trabalho, a consideração dos seus familiares. É bem importante assim, o jeito que a pessoa faz. E esse jeito a gente sabe assim que tem que estar de acordo com os ensinos. A pessoa tem que mudar a sua maneira de vida, tem que mudar a sua frequência. Então a frequência é bem importante, porque nós sabemos que ela existe. Então uma criança gosta de aproximar de um adulto, ou essa mesma criança não gosta de ficar nas proximidades de um adulto. Então é o jeito que aquele adulto está procedendo, então aquela criança não sente bem.
ou o jeito do outro adulto, aquela criança sente bem. Então essa confiança que existe é o jeito que a pessoa faz com ela mesma. Então, o Pentecoste é uma realização anual que existe, que o Criador distribui a energia na criação, e essa energia os apóstolos receberam primeiro, e depois eles começaram a distribuir. Toda a humanidade recebe desta força, e hoje nós sabemos assim que para recebermos desta força, a pessoa é que tem que encontrar-se ligada com os ensinos e tendo o conhecimento. Não é uma pessoa que vai dar a outra essa força, é um procedimento interno. E nós sabemos assim que na nossa vida diária, cada pessoa tem uma responsabilidade, e na responsabilidade que a pessoa tem, ela tem que qualificar-se. Os discípulos de Jesus, para aquela missão, eles tiveram então a força para aquela missão. As limitações físicas que eles tinham, eles tiveram que trabalhar com essa limitação e também melhorarem. Para um ato, a pessoa tem que ser muito qualificada, porque ela já recebeu a força para aquela realização. Mas para as outras partes da vida, ela tem que qualificar-se. Na qualificação, quando uma pessoa tem um saber, e aquele que trabalha nas suas imediações, se não pede a ele uma orientação, esse que tem o saber também não dá. Porque a gente vai respeitando a pessoa e vai dando para a pessoa aquilo que ela está pedindo, na proporção. Quando dá a mais, a pessoa não tem o conceito, então ela não assimila. Uma criança pequena, quando ela faz uma pergunta para o adulto, e o adulto delonga naquela resposta, naquela informação, a criança dispersa. A criança só queria saber aquilo. No conceito daquela criança, mais do que aquilo, ela não tem contrastes, ela não tem como assimilar. Então o adulto só dá aquilo. E é bem importante, porque quando a criança pede alguma coisa e que não pode, e o adulto fala que não. Quando o adulto se encontra descuidado, ele vai explicando por que não. Esse por que não, a criança também não interessa, ela quer saber que sim ou que não. E é muito importante quando o adulto começa a lembrar do seu período de formação e que ele teve os posicionamentos na vida, esses posicionamentos o equilibrou. Então nós, no nosso relacionamento, nós temos que desenvolver uma condição assim de equilíbrio, porque quando nós fomos equilibrados, foi muito bom para a nossa existência. E se nós temos a oportunidade de equilibrar outros, nós temos que nos procedermos assim, equilibrando. E é muito importante saber assim que no reino do milênio, todas as coisas terão que se tornarem novas. Lúcifer, ele foi atuando e nós fomos permitindo. Então hoje nada serve para o reino do milênio. Então nessa parte do universo Éfeso, porque a parte que nós nos encontramos na criação chama Éfeso, essa parte do universo. Então Lúcifer atuou e os seres humanos foram obedientes a Lúcifer, nas aceitações, nas acomodações, com os costumes errados. Nós não fazemos uma avaliação que quando apresenta um produto ou uma veste, aquele que está vendendo aquele produto, aquele alimento ou aquela vestes, ele escolheu entre muitos que foram a ele pedir um trabalho, aquele que apresentava melhor para fazer aquela apresentação, e muitas vezes são centenas. Aquele um passa a ser a referência para aquele produto, para aquelas vestes. Nós temos que lembrarmos assim, que esse conceito veio de Lúcifer, de seguir outra pessoa. E na criação, cada espírito humano é individual. A gente vai observando assim, que numa casa que tem 4 irmãs, por exemplo, 3 irmãs, cada irmã tem um jeito, tem um corpo, tem uma maneira de ser. E dificilmente uma das 3 enquadra naquela referência que agora está impondo. Mas aquelas irmãs que a gente tem, elas têm um valor especial para a gente,
porque elas nos auxiliaram quando éramos crianças, nas nossas vestes, nos alimentos. Então esse valor é superior àquelas apresentações que nós aceitamos. E o caminho, ele é sempre individual. Então, para recebermos do hálito do Criador, da vida que o Criador distribui anualmente no Pentecostes, é um processo individual. E a pessoa sabe assim que através dos ensinos, fala assim que quando a pessoa tem um anseio, ela tem que fechar a porta do seu quarto. É ela, com ela mesma, vendo o que ela precisa para ela dirigir ao Criador aquilo que ela precisa para que ela receba os auxílios. Então o Pentecoste é assim, a energia que é distribuída anualmente no dia da pomba sagrada, que essa energia os discípulos de Jesus receberam e eles tiveram a capacidade de imediatamente terem a transformação. Não é uma outra pessoa que vai possibilitar esta condição. Somente aquele que tem vontade de receber desta força é ele com o Criador. Não tem intermediário. É muito importante assim. O Filho de Deus já esteve, o Filho do Homem já esteve. Quando Jesus fala assim que ninguém chega ao Pai a não ser através dele, isso quer dizer assim que os ensinos que ele trouxe é individual e a pessoa é que tem que fazer muito esforço. Nós temos que lembrarmos que anteriormente, na época do avô do nosso avô, há centenas de anos, os homens faziam mais esforço. Eles tinham que fazer mais movimentos para a sua vida de sobrevivência. Para que aquela família que ele tinha que fazer o esforço para mantê-la. Hoje, o nosso trabalho é mais de uma maneira que a pessoa não faz muito esforço físico. E ela então quer fazer outras coisas para compensar essa necessidade que o corpo necessita do movimento físico. Mas nós temos que lembrarmos assim que toda época o espírito humano fez esforço com finalidade. Se a pessoa tem vontade de fazer um esforço físico, ela tem que fazer um esforço com finalidade. Se a pessoa tem vontade de receber das energias que o Criador distribui na criação, na época do Pentecostes, que é o dia da pomba sagrada, ela tem que ter um movimento dentro dela. E esse movimento é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. E é muito importante porque a pessoa sabe assim que muitos têm facilidade de memorizar aquelas informações. A memorização é uma condição que é utilizada pelo centro intelectual. Mas o que a pessoa precisa de ter é dentro dela ficar impregnada com as informações, com as instruções. Que é o caso assim de uma dona de casa. No começo, ela então vai experimentando aquilo que ela está fazendo e ela vai adequando. E muitas vezes pergunta para um, pergunta para outro se está bom de gosto. Mas na sequência dos anos, muitas vezes não experimenta. E vai fazendo e consegue acertar o gosto de todos. É uma qualidade. E que todos nós temos essa qualidade. Só que nós temos que também usar essa qualidade para conhecer o livro Na Luz da Verdade e trazer para dentro de nós, de maneira que nós nos tornemos qualificados, impregnados, que é aquela condição muito importante assim de falar assim, que o meu sangue, a minha carne está impregnado com isso, com essas informações, com essas instruções. Eu sou aquilo que eu estudo, me considero assim, qualificado, porque eu coloco em prática. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que a qualificação vem com a prática, com a repetição. Um ato que uma pessoa faz, aquele ato vai ficar bom através das repetições, através dos anos. Então, é muito importante a gente ter esta capacidade de nos qualificarmos através dos anos. E sabendo assim que para o nosso espírito, a norma do tempo e do espaço não existe. Tanto é que a pessoa tem a capacidade de voltar lá atrás, quando ela se encontra criança,
que é muito comum uma pessoa com muitos anos de vida falar muito do seu período de formação, da vivência que ela teve, das limitações, das conquistas, dos passeios que ela realizou, e muitos falam assim das vestes que ela tinha, como ela gostava daquelas vestes. Então, dentro de nós, temos que lembrarmos assim, que a norma do tempo e do espaço está para o nosso corpo físico, mas para a nossa vida interior não tem tempo. Então, nós é que vamos passando pelo tempo. Pentecostes. Então, essa realização é uma realização que é superior ao conhecimento dos espíritos humanos. Essa realização sempre existiu. E o espírito humano, mesmo ele não percebendo, ele sempre foi beneficiado. A gente vai observando assim pela natureza, a reprodução, ao tempo dos frutos. Então, a vivificação da força que o Criador distribui na criação é essa, é a reprodução, é a vivificação, é a repetição que nos possibilita a continuação da vida. Então, temos a continuidade da vida. É um trabalho que o espírito humano tem que ter com ele mesmo, esforçar-se. E o esforçar é diferente da condição física. Quando uma pessoa carrega um peso, e esse peso ele usa a musculatura externa para carregar aquele peso. Mas quando ele carrega uma criança, ele utiliza a musculatura interna que está ligada ao coração. Então ele segura aquela criança, naqueles meses que aquela criança tem, a criança já faz os movimentos dos impulsos, e o jeito que ele segura aquela criança, então antes da criança fazer o movimento, ele já sentiu a direção que a criança ia dar para o movimento que seria feito, então ele já antecede, então ele segura aquela criança de maneira diferente, naquele instante. Mas quando ele solta aquela criança, não tem o sinal da mão dele. Essa condição vem do coração. A mesma coisa que nós temos que fazer quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, é com o coração. Para que essa capacidade de perceber as irradiações que vêm além do espiritual, então o espírito humano vai desenvolvendo essa capacidade e ele vai sendo beneficiado. E é muito importante saber assim que quando nós nos prontificamos em viver de acordo com os ensinos, a força que flui na criação é como se fosse um barco à vela e estivéssemos de acordo com o vento. Então aquele barco vai deslocando bem mais facilmente do que tendo aquele trabalho de remar, de impulsioná-lo. Então na nossa vida é esta condição muito importante. Quando a pessoa entra na vida de acordo com a força do Criador, então a vida da pessoa vai ficando mais facilmente. Então vai entrando aquela condição assim da pessoa tornar-se mais evoluída. Então ela vai antevendo as coisas que podem acontecer e ela vai tendo as condições necessárias para ir contornando aquilo que precisa de ser contornado. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é bom para a vida da pessoa, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora nos seus ambientes, no ambiente da família, no ambiente com os conhecidos, no ambiente do trabalho. O benefício é para a pessoa, não é para as outras pessoas. A qualificação que uma pessoa tem é para ela. Então, o cuidado que nós temos que ter é assim, porque a pessoa tem um pequeno conhecimento, então ela julga que ela é muito superior do que os outros. Aquele conhecimento é um conhecimento físico, que a pessoa tem que lembrar assim, é um cuidado que todos nós temos que termos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir vendo como ela é com ela mesma. Pentecostes é uma realização que acontece anualmente, que os espíritos humanos só são beneficiados, porque as coisas que vêm acima da condição espiritual, o espírito humano não tem acesso, mas ele tem a possibilidade de ter o benefício.
Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela é que vai qualificando para o seu dia a dia. Na realização do Pentecostes, quem recebe primeiro das energias são os discípulos. E os discípulos depois, durante o ano, eles vão distribuindo esta força para os outros espíritos humanos. Para o espírito humano ficar sempre nesta condição de receber desta força, ele tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade, ele é que tem que fazer esforço para entrar nessa frequência. Não é para as outras pessoas. Aquele que entra na frequência, ele é que é beneficiado. Toda a época de uma pessoa que entrou na frequência dos ensinos do Criador, ele é beneficiado. Nas responsabilidades, na moradia que ele tem, ele consegue corresponder melhor com essas responsabilidades. Na vida profissional, depois na fase seguinte, na velhice, quando a pessoa já fica na condição do inverno, porque no inverno, na velhice, a pessoa entra nesta condição assim de ficar mais só. Com os ensinos, ele não vai se sentir só, porque ele vai lembrar das informações, das instruções, e ele vai ter facilidade para ter estas vivências, essas informações. Trazer de volta aquilo que ele estudou no período da sua vida, da sua fase de amadurecido. Então ele sempre vai ter esse consolo, que é os ensinos, que é essa segurança interna. Pentecostes é esta condição muito importante da força que o Criador distribui na criação. Quando a pessoa tem o conhecimento que a força é a vida, que é a vontade de Deus, então quando ela utiliza esta palavra força, então ela está sabendo assim que é a vontade de Deus, que tudo aquilo que acontece para ela, ela então vai observando assim que é para o seu benefício. Ela entrou na força, na vontade de Deus. Mas quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra força, da vontade de Deus, que é a vida, então ela utiliza a força para a vida dela de matéria grosseira. Ela sempre vai ter problema para resolver, porque ela está usando a palavra errada. Então nós temos que aprender a usar a significação correta de cada palavra, para ir tendo esta capacidade de não permitir que os problemas cheguem até nós. A pessoa ter a capacidade para resolver antes aquilo que precisa de ser resolvido. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é para a pessoa. A pessoa melhora, ela melhora tudo em sua volta e ela melhora com ela mesma. Muitas vezes uma pessoa fica insegura quanto à saúde do seu corpo físico, mas ela pede uma orientação, ela pede uma informação e ela precisa de seguir aquelas informações, aquelas orientações, porque se ela falou, dentro dela encontrava-se numa condição de não encontrar segura na fase em que ela se encontra. E ela teve a informação, então ela precisa de procurar aquelas informações, de vivenciar aquelas informações, para dentro dela mudar esta questão de não ter a possibilidade de ficar enfraquecida na sua velhice. Então o ato do Pentecoste, ele sempre existiu, que é essa bondade do Criador, que distribui a força e que vai possibilitando assim a vivificação na criação. Os espíritos humanos têm a possibilidade de receber desta força de uma maneira consciente, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela fica mais perceptível e ela vai também desvencilhando daquilo que pode ser para ela uma preocupação na sua vida de matéria grosseira. Quando a pessoa preocupa, é porque ela não está ocupando. Nós vemos assim uma mãe que deixou uma criança pequena para ir fazer determinados afazeres. Ela sempre procura um contato para saber como aquela criança se encontra. Mas quando ela retorna e começa a ocupar daquela criança, então ela para de ficar preocupada. Então a preocupação, ela ocupa lugar da ocupação. Então a pessoa não tem que ficar preocupada na vida, ela tem que ocupar-se. E ela tem que ir observando se o jeito que ela está tendo com a ocupação está correto.
Então, a manifestação dentro de cada um é verdadeira, o anseio é verdadeiro, a vontade de melhorar-se, de ter a confiança no Criador, de que aquilo que a pessoa tem vai ter a possibilidade de sempre ter para a sua sobrevivência. Então, essa naturalidade, essa confiança é através do livro Na Luz da Verdade, é conhecendo os ensinos e procurando viver de acordo, de maneiras que a pessoa fica impregnada com aquelas informações e com aquelas instruções. Toda época a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer o movimento, e o movimento é anualmente, a vida toda, é diariamente, porque se uma pessoa teve um descuido no período da manhã, o dia inteiro ela lembra daquele descuido que ela teve. Se o descuido é mais forte ainda, mais grave, então ela fica lembrando daquele descuido um período muito longo. Temos a capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço, de utilizar esta capacidade para que não tenhamos descuidos, para que nós tenhamos esta capacidade assim de nos mantermos presente todo instante. Com isso, nós vamos recebendo da força diariamente todo instante que precisamos. A força existe, ela está aí. Cabe ao espírito humano ter esta condição de elevar-se, para poder receber dela. Um professor, ele encontra num nível diferente do seu aluno. E ele dá as informações na proporção que o aluno tem a capacidade para assimilar. Um aluno que dedicou mais tempo para assimilar as informações, esse aluno, então, se fizer uma pergunta para esse professor, ele sabe que esse aluno está numa condição mais evoluída do que os outros. E ele dá uma explicação mais diversa, mais profunda para esse aluno. Então nós, para recebermos da força, nós temos que nos enquadrarmos nos ensinos, temos que conhecer os ensinos, temos que viver de acordo. O nosso reflexo é como nós vivemos, e esse esforço é a vida toda, é todo o instante. Porque uma pessoa pode falar assim de um mérito que ela teve, de um prêmio que ela ganhou um período anterior, ou o almoço que ela teve um dia anterior. Mas tudo aquilo que foi feito foi para aquele período anterior. Para o período de hoje, eu preciso de tudo novo novamente. Então a nossa vida tem que ser assim, tudo novo. E nós sabemos assim que para o reino do milênio, a pessoa tem que saber que ela terá que ter uma transformação dentro dela, e que não é melhorando o velho, não é uma ajeitação dentro dela com os conceitos antigos que ela recebeu. Nos ensinos ficaram assim bem claro que tudo terá que se tornar novo. Então o espírito humano tem que fazer esse esforço diariamente de tornar-se novo e qualificando para o seu dia a dia, e a qualificação ele tem que lembrar assim, ele que é beneficiado. Pentecostes é a força que o Criador distribui para a criação anualmente, renovando a força com o hálito da vivificação. E através do Santo Grau essa força é distribuída para a criação. Receber desta força é como a pessoa dedica-se. Então nós sabemos assim que os discípulos recebem primeiro desta força. Depois vêm os seres humanos de uma maneira geral. Os discípulos primeiro, eles foram qualificados, e uma qualificação muitas vezes é pré-natalmente, quer dizer, muito antes do nascimento já se encontravam qualificados para aquela finalidade. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando as condições necessárias para nós termos a transformação. E a transformação é todo um instante, porque se a pessoa faz o esforço, ela deu as braçadas, mas se ela para, a correnteza leva de volta.